E aí, pessoal, sejam bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que é fascinante. Como se cria um site profissional, sabe, do zero mesmo até o lançamento e o que vem depois. E ó, já vou adiantando, isso aqui vai muito além de só código e tecnologia, viu? É sobre um processo inteligente, cheio de estratégia, que pega uma simples ideia e transforma numa verdadeira máquina de negócios. Então fica aquela pergunta, né? O que é que realmente separa um site que só tá lá, existindo, de um site que, poxa, gera resultado de verdade? A resposta, no fim das contas, está toda num processo bem amarrado, bem estruturado. A questão não é só marcar presença online, mas sim construir uma experiência digital que fica na cabeça das pessoas, que seja memorável. E para a gente entender esse processo direitinho, a nossa análise vai passar por 4 fases que são essenciais. Primeiro, a estratégia, que é a base, o alicerce de tudo. Depois, a gente mergulha no design, que é o que dá forma, o que dá a cara para o projeto. Daí a gente vai para o desenvolvimento, que é onde o visual vira algo que funciona de verdade. E por último, o lançamento, que, pode acreditar, é só o comecinho da jornada. Beleza, então. Vamos começar pelo começo, pela primeira etapa, a estratégia. Gente, isso aqui não é só importante, é o alicerce mesmo. Pensa comigo, se a fundação de um prédio for mal feita, não tem jeito, a estrutura toda está comprometida, né? Com o site é a mesmíssima coisa. Todo o sucesso do projeto vai depender de entender a fundo o negócio. E é aqui que está o ponto que vira o jogo, sabe? Um site de verdade hoje em dia não é mais um panfleto digital. A filosofia por trás de um projeto de sucesso, como os que a Mundo Digital faz, é construir uma experiência de ponta a ponta. Uma experiência que encanta quem visita, que comunica na veia o que é a marca e, claro, o mais importante de tudo, que gera resultados concretos, que dá para medir. Bom, essa base estratégica toda, ela se apoia em 3 pilares fundamentais. Primeiro de tudo, é preciso mergulhar de cabeça para entender a alma do negócio e principalmente para quem ele está falando. Depois, vem um briefing super detalhado para definir metas que sejam cristalinas. O objetivo é o quê? Gerar mais contatos? Vender direto pelo site? Fortalecer a imagem da marca? E só com isso bem definido é que a gente olha para fora, para o mercado. É hora de analisar a concorrência e buscar inspirações. E atenção, não é para copiar, hein? É para achar oportunidades, brechas e criar algo que seja realmente único. Ok, estratégia validada, tudo certinho. Agora a gente avança para a fase de design. É nesse momento que aquele plano todo, que estava só no papel, começa a tomar forma de verdade, sabe? Ele sai do campo das ideias, vira um esqueleto estrutural e finalmente ganha uma cara, um visual. Mas calma lá, antes mesmo de escolher uma única cor ou um tipo de letra, tem um trabalho que é crucial, que vem antes, a tal da arquitetura da informação. Quer uma dica para nunca mais esquecer o que é isso? Pensa nela como se fosse a planta baixa do site. É ela que vai dizer onde cada cômodo, ou seja, cada página, vai ficar e como os corredores, a navegação, vão ligar uma coisa na outra. Uma arquitetura bem feita é o que separa um site que parece um labirinto confuso de um que te oferece uma visita guiada super intuitiva. E o que é bem bacana de ver aqui é como isso desmistifica o processo, né? Primeiro, se cria o wireframe. Pensa nele como um esqueleto mesmo, um rascunho super simples, focado 100% em onde as coisas vão ficar e como vão funcionar. Zero preocupação com a beleza ainda. Aí, só depois que essa planta baixa está aprovada, é que a equipe de design de interface entra em campo para literalmente vestir essa estrutura com as cores, as fontes, com a identidade visual da marca. É aí que a gente constrói a fachada do nosso prédio digital. E quando a gente fala do design final, olha, cada detalhezinho conta. Nada é por acaso. A psicologia das cores é usada para despertar emoções específicas. A tipografia é escolhida para ser a voz da marca. Os ícones estão ali para guiar o caminho. Tudo tem uma intenção. E hoje em dia tem uma coisa que não tem negociação. O design precisa ser responsivo. O que significa? Que o site tem que funcionar e ficar lindo em qualquer tela, seja no celular, no tablet ou no computador, sem exceção. Design é provadíssimo, lindo! E agora? Agora a gente vai ver como tudo isso é construído de fato. Chegamos na fase do desenvolvimento. É aqui que a mágica acontece, sabe? É um momento em que aquele projeto visual incrível se transforma em linhas de código, ganhando vida, movimento, interatividade. E o desenvolvimento basicamente tem 2 grandes lados que trabalham em conjunto. Pensa no iceberg. O front-end é a ponta que a gente vê, a parte de cima da água.
É tudo aquilo que aparece na tela, os botões, os textos, as imagens, é a tradução do design para o navegador. Mas o que sustenta tudo isso, a parte gigantesca que fica submersa, é o back-end. Ele é o cérebro por trás de tudo, a engrenagem que ninguém vê, mas que cuida dos dados, da segurança e faz o site ser rápido e funcionar direitinho. E tem uma peça aqui que é fundamental hoje em dia, a integração de um CMS. Calma, que nome complicado é esse? É um sistema de gerenciamento de conteúdo. Plataformas como o WordPress, por exemplo, são usadas para dar autonomia total para quem vai gerenciar o site depois. Com isso, dá para trocar um texto, subir uma foto nova, escrever um post para o blog, tudo isso sem precisar saber nadinha de programação. É pura liberdade e agilidade para o dia a dia. E chegamos à quarta e última fase do nosso processo, o lançamento. E aqui eu preciso contar uma verdade que muita gente esquece ou ignora. O dia do lançamento não é a linha de chegada, de jeito nenhum. Muito pelo contrário, ele é o tiro de largada. É o começo da jornada de verdade, de crescimento e de melhoria constante do site. Mas óbvio que não é só apertar um botão e colocar no ar. Antes disso, tem um checklist super rigoroso que precisa ser seguido à risca. Tem que testar em tudo que é navegador, em vários celulares diferentes, ver se todos os links estão funcionando, otimizar a velocidade para carregar rapidinho e, um ponto crucial, a preparação para SEO. Basicamente, é deixar a casa toda arrumada para os robôs dos buscadores, como o Google, não só acharem o site, mas gostarem tanto dele a ponto de mostrar para as pessoas certas. E essa tabela aqui, ela mostra de um jeito muito claro a beleza de um processo profissional. Repara só como cada etapa tem um responsável e um objetivo bem definido. É como se fosse uma orquestra bem afinada, sabe? Onde o gestor de projetos, os designers, a equipe de desenvolvimento, o especialista em SEO, todo mundo trabalha em perfeita sincronia para entregar um resultado final que seja impecável. E essa frase aqui resume essa mentalidade com perfeição. Um site tem que ser visto como um organismo vivo. Depois que ele vai para o ar, aí sim começa o trabalho de verdade. Analisar os dados de visita, entender como as pessoas estão navegando e fazer pequenos ajustes o tempo todo. Tudo isso para ele continuar sendo relevante, seguro e o principal, para continuar trazendo resultados. Então, vamos amarrar tudo. O ponto central de toda essa conversa é o seguinte: quando se segue um processo completo, que vai desde uma estratégia bem pensada, passando por um lançamento cuidadoso e chegando na melhoria contínua, um site deixa de ser só mais um custo para a empresa. Ele se transforma num ativo digital estratégico poderoso, um verdadeiro motor que trabalha sem parar pelo crescimento do negócio. E é justamente esse tipo de processo detalhado e todo integrado que define o trabalho de uma agência como a Mundo Digital Web Design. O que eles oferecem é um ecossistema digital completo, ou seja, a criação do site profissional já nasce com o SEO todo preparado e tudo isso se conecta com as outras pontas. Estratégias para atrair visitantes, seja pagando ou de forma orgânica, produção de conteúdo de qualidade, gestão de redes sociais, blogs corporativos. É uma solução completa com uma equipe especializada e focada em uma coisa: gerar mais valor e melhores resultados. Para a gente encerrar, fica aqui uma reflexão. O site de um negócio está hoje funcionando só como uma vitrine, ali, parada? Ou ele já é um motor ativo que de fato impulsiona o crescimento e o futuro da marca? A resposta para essa pergunta pode definir o próximo grande passo de um negócio. Pessoal, muito obrigado pela companhia e até a próxima.